perfeitos na aula de hoje. Passado perfeito, presente perfeito e futuro perfeito. Vou mostrar facilidade, tá bom? Mas eu já quero iniciar aqui te dando um conselho. Foca nos tempos base. Foca sempre no presente, no passado e no futuro. Mas por que, teacher? Se existem nos tempos perfeitos, por que eu vou focar somente nos bases? Primeiro, porque a gente tem que construir uma base super sólida. Depois que, se você avaliar o inglês como um todo, pegar Estados Unidos principalmente, Canadá, um pouco da Austrália também, vou tirar um pouquinho aqui os países de língua inglesa da Europa, vou tirar a Escócia, a Inglaterra e vou tirar Dublin porque eu utilizo um pouco mais. Se vocês pegar os outros países, eles utilizam muito mais os tempos base. Para você ter uma noção, eu quis trazer um artigo, um trecho de um artigo aqui para eu exemplificar e mostrar para vocês os tempos perfeitos na prática. Eu não consegui achar no New York Times, no site do New York Times, nenhum artigo onde eu conseguiria mostrar passado perfeito, presente perfeito e futuro perfeito. Por quê? Porque a utilização desses tempos é menor, a utilização desses tempos é mínima, tá bom? Então, vai minha dica aí, concentra no presente, no passado e no futuro. E você vai entender depois da aula de hoje que você consegue sim se expressar 100% somente usando os tempos simples, tá joia? Acompanha aqui do lado agora no nosso main chart. Por quê? Eu vou começar com a timeline. Olha lá, já coloquei a timeline toda para vocês entenderem que o quê? Vai acompanhando a minha setinha aí. Aqui nessa parte azul, para quem já conhece a nossa timeline, aí tem o que? O passado simples. É o passado, é a divisão do tempo passado, presente, futuro. Essa parte aqui é o passado. No meio aqui eu tenho o que? Eu tenho o present e no futuro, e na frente ali eu tenho o futuro, né? Olha lá a minha setinha. O futuro aí é incerto, o futuro ainda tá para acontecer. Aí, quem assistiu a aula de terça-feira vai lembrar que essa parte aqui do meio, essa parte aqui do centro, é onde tem o Present Perfect, que eu enfatizei. Hoje a gente vai falar um pouco mais das utilizações do Present Perfect, mas eu enfatizei que o quê? Que o tempo perfeito, o presente perfeito, perdão, a gente vai utilizar para uma ação que começou no passado. Então, ou seja, essa ação, ela começou aqui, ela vem e influencia o presente, ou pode ser que ela acabe também no presente, ou possivelmente ela siga aí no pontilhadinho, ela siga no futuro que é incerto, tá bom? E aí, adicionalmente agora a nossa timeline, eu tenho aqui também o Past Perfect e eu tenho Future Perfect, alright? E aí você começa a entender que a gente tem essas variações aqui, porque são variações, pessoal. Divisão, né, de tempos é presente, passado e futuro. Dentro do presente, do passado e do futuro eu tenho variações. Eu tenho o presente perfeito, eu tenho o passado perfeito, tenho o presente perfeito, tenho o futuro perfeito, eu tenho continuous, né, que é aquele com movimento, do ing que a gente falou lá na aula de verbo to be. Eu já vou voltar nas próximas aulas aí com mais uma incidência, tá bom? Então a gente entende que são variações, mas sempre partindo desses três tempos: passado, presente e futuro, tá joia? Bom, vamos começar a falar sobre, e aí já aqui em cima no nosso whiteboard, na nossa lousa virtual, já vamos começar direto e reto falando um pouquinho do Past Perfect. Vamos começar no Past Perfect. E aí vocês vão enxergar que assim, passado perfeito e futuro perfeito no inglês é extremamente fácil, porque eu só tenho uma utilização para cada. Por isso que eu vou começar com eles, com os dois extremos, para depois a gente focar no Present Perfect, tá bom? Passado perfeito, aonde eu vou utilizar? Se vocês derem uma olhada ali no nosso main chart, aqui, né, do lado, na apresentação, na timeline, você vai entender por que eu coloquei aquele 2 e depois aquele 1. Eu coloquei aquele 2 e aquele 1 embaixo ali das setinhas do Past Perfect, né, do passado perfeito, para te dizer que assim, a gente somente vai utilizar o passado perfeito no inglês quando eu quiser contar uma ação que aconteceu antes de uma outra ação no passado. Teacher, ficou confuso? Clareia a minha mente aí. Não tem problema. Lembra que com exemplo fica muito mais fácil da gente enxergar. Mas eu vou repetir, escuta essas palavras. Eu só uso o passado perfeito no inglês quando eu quiser mencionar alguma coisa que aconteceu
antes de alguma outra coisa no passado, tá bom? Então é uma coisa que aconteceu antes da outra, e eu não tô seguindo ali uma ordem cronológica. Eu não vou falar assim, por exemplo, ó, eu cheguei em casa, depois eu cozinhei, depois eu lavei roupa, depois eu me arrumei, depois eu fui dormir. Não, eu não tô seguindo ordem cronológica, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer ao contrário, eu vou seguir uma ordem não cronológica, aí eu uso o tempo passado perfeito, tá joia? Ó, pessoal, agora a gente vai usar um pouquinho aí o bate-papo, porque a minha pergunta é o seguinte, ó, nesta frase aqui que eu vou colocar aqui em cima em português, a frase é o seguinte, ó, quando eu cheguei em casa, minha esposa, né, eu ia colocar mãe, mas não, vou colocar esposa. Quando eu cheguei em casa, minha esposa já tinha feito o jantar. Vamos lá, nessa frase em português que está aqui em cima no nosso quadro branco, que ação? Olha lá, a frase é: quando eu cheguei em casa, minha esposa já tinha feito o jantar. Nesta frase aqui, o que aconteceu primeiro? Eu cheguei em casa ou a minha esposa fez a janta? O que aconteceu primeiro? Basicamente, o que eu fiz aqui com essa frase? Eu já indiquei para vocês como funciona o passado perfeito também dentro do inglês, né? Usando o português. Por quê? Eu estou contando ali, eu estou contando uma ação primeiro, só que aconteceu na ordem cronológica depois. Ou seja, eu contei primeiro que eu cheguei em casa, mas a janta já estava pronta, ou seja, então ela fez antes, quando eu estava ainda no trajeto do trabalho até em casa, e aí cheguei, a janta já estava pronta. Então, basicamente, essa ação aqui é uma ação que quando eu passo ela pro inglês, eu tenho que utilizar o passado perfeito, tá bom? Mas ó, eu não conseguiria simplesmente contar essa frase aqui, eu não poderia falar assim, ó, enquanto eu estava no trajeto para casa, minha esposa começou a cozinhar o jantar, então ela fez a janta e eu cheguei em casa. Então ela aprontou a janta e eu cheguei em casa. Eu poderia ter contado numa ordem cronológica, sem problema nenhum. Ou seja, se eu contasse numa ordem cronológica, o que eu iria utilizar? Eu iria utilizar o passado simples, né? Por exemplo, sei lá, I was in the middle of my commute back home, and then my wife started cooking, so when I got home... E aí eu já coloco, né? Ou she got it ready, so when I got home, I ate it. Whatever, né? Enfim, tô só exemplificando a questão que eu falei no começo, de que se eu foco nos tempos simples, eu consigo me expressar da mesma forma. Talvez, então, contar numa outra linha, contar de uma outra forma, mas whatever, eu consigo, tá bom? Simples assim, pessoal. Vamos fazer essa frase aqui no inglês. Como que vai ficar? When I cheguei em casa, got home, inglês do dia a dia, arrive é chegar, mas get, a gente vai usar o verbo to get também quando eu chego a algum lugar, tá bom? Então, when I got home, my wife had, literalmente, ela tinha, had already, vou colocar o já aqui, então, my wife had already cooked dinner, alright? Simples assim, pessoal. Não tem nada além disso. Não tem nada além do que essa composição. É isso, eu literalmente, olha lá, olha a versão. Eu passei do português para o inglês. When I got home, my wife had already cooked dinner. Ou seja, minha esposa tinha já, só a ordem ali. Só coloquei o já entre o tinha e o cooked, whatever, não tem problema isso aqui. É super fácil de assimilar, tá bom? Separa os dois para colocar o já no meio. When I got home, my wife had already cooked dinner. Quando eu cheguei em casa, minha esposa já tinha cozinhado, tá bom? E aí todas as frases que eu pensar nesse contexto, vai ser a mesma coisa. Por exemplo, ó, deixa eu ver. Eu fui ao estádio, estacionei meu carro, assisti o jogo, saí, meu carro foi roubado. Tudo presente simples, tudo passado simples, perdão. Contei em ordem cronológica. Mas imagina assim, eu fui no estádio, estava assistindo o jogo. Quando eu saí do estádio, meu carro tinha sido roubado.
Olha, literalmente, meu carro tinha sido roubado. Então, como que ficaria esse? Vamos colocar aqui, ó. When I left, my car had been stolen. Ó. A mesma questão. When I left, my car had been stolen. Então, quando eu saí, meu carro tinha sido, e aí a gente usa o been, que é a conjugação, né, do passado particípio do verbo to be, roubado, stolen, né? Aqui a gente já entra numa outra composição, que é uma composição de voz passiva, mas não se apeguem a isso. Vamos tirar só o verbo aqui, o stolen, e ó, meu carro tinha sido, my car had been. Eu usei o que então? A terceira conjugação do verbo to be. Eu sei que verbo to be, presente, am, are, is, passado, was e were, e aí particípio é o been, tá bom? Legal, pessoal? Joia! E aí pensem sempre nisso, então, quando eu monto uma ação, que essa ação ela aconteceu antes de uma outra no passado, eu vou contar nessa ordem não cronológica, eu vou usar o passado perfeito, tá joia? É isso, esse é o tempo passado perfeito no inglês. Vamos lá, pessoal, vamos seguir um pouquinho, que agora a gente vai falar sobre o future perfect. Future perfect. Da mesma forma que eu só tenho um ponto para a utilização do passado perfeito, no futuro perfeito é a mesma coisa. Eu só tenho também uma necessidade. Eu coloquei em vermelhinho ali, ó, uma frasezinha aqui embaixo, ó, possivelmente você não vai conseguir enxergar, mas entra lá no grupo do Telegram, para quem não está, link aqui na descrição que eu vou enviar depois esse material aqui lá no grupo do Telegram, tá bom? Mas o que está escrito aqui? Está escrito Actions ended in the future. A gente vai utilizar isso aqui para ações finalizadas no futuro. Teacher, como assim ações finalizadas no futuro? Né? Quando chegar lá no futuro, não tem como, né? Uma ação no futuro, finalizada já no futuro, mas o futuro nem chegou ainda. Sim, o futuro nem chegou ainda. Mas são frases, de novo, vou começar em português para a gente associar, para ficar fácil a explicação aqui. Seriam frases como, por exemplo, ó, amanhã às 2 da tarde... vamos colocar menorzinho, esse aqui, às 2 da tarde. Então, amanhã, às 2 da tarde, eu terei terminado o trabalho. Ó, amanhã, às 2 da tarde, eu terei terminado o trabalho, terei terminado o serviço, enfim. Quando a gente constrói uma frase como essa aqui no português, amanhã às 2 da tarde eu terei terminado o trabalho, você consegue enxergar que nessa composição, embora ela seja no futuro, esse eu terei terminado, eu terei finalizado o trabalho, o serviço, você consegue entender que isso aqui é uma ação finalizada? Justamente usei aqui, eu justamente usei o terminado aqui para você captar essa mensagem. Então é uma ação finalizada, eu estou prevendo, pode ser, né, uma ação no futuro, só que eu estou prevendo uma ação que estará finalizada em um determinado momento. Aqui no caso, no nosso exemplo aqui em cima, é às 2 da tarde. Então amanhã às 2 da tarde eu terei terminado, finalizado o trabalho. Antes da gente entrar no inglês, deixa eu mais uma vez tranquilizar os senhores. E as senhoras, claro. Esse conteúdo que a gente está vendo aqui, ele é um conteúdo que, se você fosse em um colégio tradicional, é um conteúdo que ele viria depois de um ano, ou talvez uma pinceladinha muito rápida antes, mas a fundo mesmo depois de um ano. E a nossa missão aqui não é isso, né? A minha missão com vocês é trazer preto no branco, inglês de uma vez, para vocês entenderem que não tem essa necessidade de esperar um ano para ver isso aqui, tá? Joia? Então fique tranquilo, se essa primeira vez, a gente vai ver e rever várias vezes até você entender isso aqui. Mas se essa primeira vez não estiver fazendo sentido ainda para você 100%, fica aí, não fique com medo, porque eu estarei aqui para te amparar até o final. Então vamos lá, amanhã, tomorrow, às 2, at, que eu uso para horário, então at 2 p.m., a mesma coisa, pós-meridian, então tomorrow at 2 p.m., I terei, will have, literalmente isso, né? A gente sabe que futuro não tem o verbo conjugado no futuro, é o will que joga pro futuro. Então, tomorrow at 2 p.m. I will have terminado. Vamos ao próprio finish.
finished. I will have finished the trabalho. Vamos colocar job, né? Tarefa. Tomorrow at 2 p.m. I will have finished the job. Amanhã às 2 da tarde eu terei finalizado o trabalho. Olha aqui, eu terei finalizado. Não é literalmente... o que a gente fez aqui não é literalmente eu pegar o will, que chuta o verbo para o futuro, I will have, e aí colocar o verbo finalizado, terminado, que foi aquele que ontem, na terça-feira, perdão, eu falei para vocês lá na final A do ido. É literalmente isso. Bom, pessoal, então, só para finalizar, vou colocar aqui de novo ó, o passado perfeito, past perfect, finalizar esses dois, obviamente, só para vocês entenderem que é assim. Então, eu só tenho duas utilizações desses dois tempos, tá? Past Perfect eu utilizo para contar numa ordem não cronológica algo que aconteceu antes de algo no passado. Simples assim. Tirei ele. Future Perfect eu vou utilizar quando eu quiser mencionar uma ação finalizada, terminada no futuro. Alright? Legal. Moving on, né? Moving on. Movendo aí, seguindo em frente, a gente vai entrar agora na questão do Present Perfect. E o Present Perfect está aqui no nosso whiteboard, está aqui no nosso main chart, né? Aqui na apresentação do lado. E eu já mencionei na aula passada um pouquinho sobre ele e hoje eu trouxe as utilizações. A composição, pessoal, é essa mesma regrinha que estava antes aqui no nosso whiteboard, tá? Pessoa, have, passado, participe, complemento. O presente perfeito, diferente do passado perfeito e do futuro perfeito, galera, não se apegue a detalhinho. Lembra que é a primeira aula de tempo perfeito, tá bom? De tempos perfeitos. Presente perfeito, eu vou utilizar ele então em mais algumas necessidades, em mais alguns pontos. Quais pontos são esses? Vamos lá. Primeiro de todos é o seguinte, eu vou utilizar quando eu quiser falar sobre algo que começou no passado e influencia o presente. Então, uma ação que começou lá no passado, estou excluindo nomenclaturas, viu galera? Mas eu estou usando obviamente uma palavra ou outra que eu preciso aqui para ficar mais claro para você, mas não se apegue, aprenda a usar e não precisa aprender os nomes. Então, ó, alguma coisa que começou no passado e influencia o presente. O exemplo aqui no nosso main chart, em azul ali embaixo, o exemplo é o seguinte: They have been married for 10 years now. They have been married for 10 years now. Que é esse exemplo? Eu vou copiar ele aqui no nosso whiteboard. They have been married for 10 years now. Ó, tá aqui em cima no nosso whiteboard. Vai acompanhando comigo aí na sua cabeça, para você entender como é fácil entender uma frase como essa. Eu vou devagarzinho, eu vou lá, ó, they. Quem é they? Que pessoa é essa? Eles ou elas? Opa, não é Henny, have, eu sei que é o ter. Been, já vimos hoje, né? Terceira conjugação do verbo to be. Então, eles têm estado ou eles têm sido, porque eu sei que o verbo to be é ser, estar. Married, casados. Então, eles têm estado casados for 10 years now, por 10 anos agora. My God, que frase difícil! Não é difícil, pessoal. Basta só você analisar e entender que precisa construir o seu vocabulário. Mas uma vez que você construiu o seu vocabulário, que é uma metade, pegou a metade das introduções das regras que eu estou te dando, e você combinar os dois, você consegue facilmente uma frase como essa. Ó, no português essa frase, eles têm estado ou eles estão casados, né, como a gente traria para a nossa versão no português, mas é tempo perfeito. Eles estão casados por 10 anos agora. Começou no passado, eles casaram no passado, eles estão até o presente casado e possivelmente vão seguir no futuro, por isso de usar o presente perfeito. Se eles tivessem casado no passado e tivessem separado no passado, então eles casaram, ficaram casados por 5 anos e separaram. Aí estaria tudo no passado. Aí seria passado simples. Eles casaram e se separaram. Passado simples. Eles estão casados por 10 anos. Influencia o presente, eles estão casados por 10 anos, tá bom? Agora não tô falando mais de estrutura, tá? Não estou falando de estrutura, estou falando sim da utilização do presente perfeito que eu já falei na aula de terça. Próxima utilização vai ser a seguinte: experience, life experience, experiência de vida, tanto positiva quanto negativa.
Coloquei no exemplo ali, ó. She has never ridden a horse. Vou trazer aqui também pro nosso whiteboard. Pera aí, ó. Trazendo aqui pro nosso whiteboard. She has never ridden a horse. She has never ridden a horse. O que eu falei nessa frase aqui? She has never ridden. Ela nunca... Pessoal, a gente não anda de cavalo em inglês, e sim a gente pilota um cavalo, tá? Então, ela nunca pilotou um cavalo. Ela nunca andou a cavalo. Ela nunca andou a cavalo. Simples assim. Por que eu estou usando aqui o has ridden? E aí o never no meio para dizer nunca. Porque é uma experiência de vida. Durante a vida inteira dela, ela nunca andou a cavalo. Se ela nunca andou a cavalo na vida toda, é uma life experience que ela ainda não teve. Tá bom? Essa foi mais uma utilização. Vou seguir. Próxima utilização. Ações que ainda fazem parte do presente. São ações, são atividades, enfim, o que você quiser chamar, que ainda fazem parte do presente. Como assim? O exemplo ali, ó. Peraí, deixa eu colocar o exemplo aqui, depois eu explico melhor. I have lost my keys. I have lost my keys. Pé da letra, hein? Não é versão. Esse é o pé da letra, depois eu trago a versão. Eu tenho perdido as minhas chaves. Se você traz esse ao pé da letra no português, você acha que é o quê? É a pessoa que perde muita chave, né? Perde, acha, perde, acha, perde, acha. Não. Essa ação com tempo presente perfeito no inglês, I have lost my keys, quer dizer o quê? Que você perdeu a sua chave no passado e ele ainda influencia e faz parte do presente. Ou seja, você ainda não achou a chave. É basicamente quase que a mesma do primeiro exemplo lá de cima, do They have been married for 10 years now, porque é uma ação que começou no passado e influencia o presente. Essa aqui, ela continua ainda no presente. Eu perdi a chave ontem e até hoje eu não achei. Como que eu sei que nessa frase aqui eu perdi e eu ainda não achei? Simplesmente porque ela está no tempo presente perfeito. I have lost my keys. Se você tivesse me dito assim, ó... I lost my keys, só. Se a ação tivesse sido só I lost my keys, aqui nessa ação, por não estar no presente perfeito, eu perdi as minhas chaves, legal. Por não estar no presente perfeito, me passa a ideia de que, perdeu, mas já deve ter achado. Não sei, ele não me contou. Não necessariamente se você montar isso aqui quer dizer que você já achou, mas abre o espaço para a pessoa se perguntar, perdeu, mas e aí, você já achou? Agora, se você monta I have lost my keys, só porque você pôs o have aqui, montou por tempo presente perfeito, não abre espaço para a pessoa te perguntar no sentido de e aí, você já achou? Não, se eu estou falando no presente perfeito é porque eu não achei, porque ainda influencia o presente, faz parte ainda do presente, tá bom? Legal? Próxima utilização, eu separei só as principais utilizações aqui. Algo que aconteceu no passado, mas não importa quando. E aí vocês vão perceber que essa utilização é, na minha opinião, uma das mais recorrentes. As pessoas utilizam bastante o presente perfeito para isso, para falar sobre ações que aconteceram em determinado tempo no passado e quando aconteceu não importa. Tá? Mesmo que eu saiba, eu que estou contando, mesmo que eu saiba que aconteceu a ação em um período de tempo que já terminou, já finalizou, então foi ontem, antes de ontem, semana passada, ano passado, mas eu não vou falar, eu não vou colocar na minha frase quando aconteceu, eu vou usar também o presente perfeito. No exemplo ali tá, ó, my car has broken. My car has broken, que é meu carro quebrou. My car has broken. Não importa quando meu carro quebrou, importa só o fato de que ele quebrou. Então, my car has broken. Super fácil. Por quê? Não, tá bom. Hoje eu já vou falar sobre essa questão do fácil e difícil no final. Ó, o pessoal indo embora, tem um monte de gente indo embora, depois não vai. Só que no primeiro desafio, eu não vou falar nada, depois eu falo. Mas vamos lá. Anyway. Bom, pessoal, seguinte. Aqui nessa frase, my car has broken, a ideia é o seguinte, é que o carro quebrou. Esse é o importante, o carro quebrou.
Simples assim, não importa quando ele quebrou, tá bom? O resto é só detalhinho. Vamos lá. A próxima e última utilização, prometo já para fazer um apanhado geral, para anuviar aí os nós da sua cabeça, é o seguinte: é uma ação que acabou de ser concluída. Eu também uso o tempo presente perfeito, e aí geralmente nessas ações eu coloco a palavra just. No exemplo, olha lá. They have just eaten lunch. They have just eaten lunch. Ó, esse é o exemplo que está ali embaixo. They have just eaten lunch. Que quer dizer o quê? Eles, they have, tem, just, apenas comido almoço. Ao pé da letra, qual que é a versão disso aqui no português? Eles acabaram de almoçar, eles acabaram de comer. Só um parênteses aqui embaixo, pessoal, ó. To have lunch, no inglês não é lanchar, tomar um lanche, e sim almoçar, tá bom? Então a ação ficou, ó, they have just eaten lunch, eles acabaram de almoçar. Então, uma ação que acabou de ser concluída no presente, eu vou usar também aí o tempo perfeito, tá joia? Legal. Pessoal, ó, essa foi a última parte aqui das utilizações do tempo presente perfeito, e eu quero o seguinte, eu quero falar pra vocês que assim, por isso que eu sempre falo pra todo mundo que está começando a construir um inglês bacana. Isso aqui é necessário? É necessário sim. Mas para você pirar nisso aqui, para você, sabe, cair de cabeça nisso aqui, é um outro momento, ou às vezes você não precisa nem cair de cabeça nisso aqui. Por quê? Porque a sua experiência em cima do idioma vai ser tanta que isso aqui vai automaticamente, você vai absorver isso aqui de uma forma automática. Por isso que eu falo, foca sempre no mais fácil, que é presente, passado e futuro simples.